Então, pessoal, aqui a gente está no site do Sebrae, para você que quer abrir o seu MEI, a sua inscrição de microempreendedor individual. E aqui quando você já entra aqui ó, no www.sebrae.com.br, você já vai ter aqui ó, empreendedorismo, microempreendedor individual, tudo que você precisa saber sobre o MEI. Então aqui a gente vai dar uma vistoriada em cada uma das partes aqui ó. Primeiramente aqui a gente tem o início, né? Como abrir e formalizar o seu MEI. Formalização, né? O registro como microempreendedor individual é um processo simples, pouco burocrático, ou seja, precisa de poucas informações e pode ser feito totalmente online. Antes de se cadastrar como microempreendedor individual, é importante conhecer os critérios, as leis, as atividades permitidas, enfim, ter todas as informações em mãos para se tornar um empreendedor. Então isso, por exemplo, já tem no curso qual que seria a atividade para quem quer comprar e revender, por exemplo, celulares. Para isso, leia atentamente e qualquer dúvida consulte o portal do Sebrae ou o portal do empreendedor. Quando você tira todas as suas dúvidas, você já clica aqui em formalizar e aí você já começa a formalização. Quais são os documentos aqui, ó? É importante que você depois imprima, então é legal você já estar num local onde você pode fazer uma impressão ou a princípio guardar o arquivo para imprimir em outro momento. E guarde os seguintes documentos que comprovam que você se formalizou. Você vai receber, né, depois que você se inscrever, um certificado da condição de que você é um microempreendedor individual, que é o documento que comprova que você é um MEI. E um boleto para pagamento da DAS, que é o documento de arrecadação do Simples como MEI. É o documento para pagamento da contribuição mensal devida pelo MEI. Além disso, você tem a opção de fazer o pagamento por um débito automático ou por pagamentos online. Você também tem um relatório mensal de receitas brutas, um para cada mês, ou seja, todo mês você faz um relatório mensal das suas receitas. Lembra que você tem um limite para suas receitas de R$ 6.750 por mês. É obrigatório, mas não necessita entregar em nenhum órgão público. Ele será utilizado para o registro das receitas mensais e é importante para auxiliá-lo depois a fazer a declaração anual de faturamento do MEI, que é a DASN-CIMEI. Então, é a declaração anual do Simples Nacional do microempreendedor individual. Bom, o único documento que será necessário obter fora do portal do empreendedor é a nota fiscal. Aí ele já fala sobre a nota fiscal, importantes informações, olha lá. O MEI está dispensado de emitir nota fiscal quando para consumidor final, quando ela é pessoa física. Porém, estará obrigado à emissão quando o destinatário daquela mercadoria ou serviço for outra pessoa, salvo quando esse destinatário emitir uma nota fiscal de entrada. Então, se quiser tirar dúvidas a respeito de quando você emite nota fiscal, lembrando que é interessante você emitir nota fiscal como MEI para os seus clientes, no caso de você a princípio fazer a venda dos seus celulares, tá certo? Bom, a nota fiscal pode ser também feita de forma eletrônica. A nota fiscal do consumidor eletrônica, a NFC eletrônica, é um documento totalmente eletrônico que oferece diversos benefícios para o comércio nacional, que oferece então agilidade, inovação, praticidade e redução de custos. Agora, conforme a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional número 140 de 2018, o MEI não tem obrigação de emitir a nota fiscal eletrônica e, no entanto, se preferir, tem a opção de realizar a emissão da nota fiscal eletrônica disponibilizada pelo Estado ou pelo município. Tá bom? Então, quanto à emissão de documentos fiscais, eu aconselho que você leia aqui o Saiba Mais, porque aí depende também do estado onde você se encontra e aí você vai verificar qual que é a situação do seu estado. Tá bom? Lembrando que o MEI ele tem uma contribuição mensal, então todos os tributos que uma empresa deveria pagar, que vende, por exemplo, produtos como celulares, deveria pagar, vai ser substituída por esse pagamento, né? Através do que nós chamamos uma DAS-MEI. O que é a DAS-MEI? A DAS-MEI nada mais é que uma determinada situação onde o documento de arrecadação do Simples Nacional, né, do MEI, a DAS-MEI, é a taxa mensal obrigatória que o microempreendedor individual precisa pagar para obter direitos e benefícios. O cálculo do valor deste tributo corresponde a 5% do salário mínimo, com acréscimo de R$1 pelo ICMS para comerciantes e indústrias e de R$5 de imposto sobre serviços para prestadores de serviços. Para gerar o seu boleto mensal, então se você quiser a princípio saber onde você gera o boleto mensal,
e efetuar o seu pagamento, inclusive online, e incluir o pagamento, às vezes, em débito automático, se for da tua vontade, ou pedindo um parcelamento ou uma restituição, clique aqui. Então já está ali, já vai gerar aqui no site do Sebrae o que você tem que pagar mensalmente. Lembra, R$ 56,00 quando você é comerciante e assim por diante, né? Mas você também tem uma outra obrigação, que é a das NCMEI, que é uma declaração anual do Simples Nacional para o microempreendedor individual, também conhecida como a Declaração Anual de Faturamento do MEI. É uma das obrigações que o MEI deve cumprir anualmente. Todo ano, o microempreendedor individual deve declarar o valor do faturamento bruto, valor total das vendas de mercadorias e serviços do ano anterior, por meio da sua declaração anual. Ela pode ser preenchida pelo próprio MEI até 31 de maio. Então, é uma obrigação que, a princípio, se resolve até 31 de maio de cada ano, com as informações relativas ao ano anterior. O microempreendedor deve informar o quê? A receita bruta total, se ele faz comércio, quanto à venda de produtos. Se ele faz indústria, quanto à venda de produtos industrializados. Se ele faz transportes intermunicipais ou interestaduais, quanto ao preço do serviço que ele cobra. Se ele faz fornecimento de alimentações, quanto a todas as alimentações por ele fornecidas no período anual. Receita bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto esses transportes intermunicipais e interestaduais que já estariam tributados no ICMS. E se possuir um empregado durante o período abrangido pela declaração, ele tem que informar também que ele possui empregado. Para declarar, também, acesse esse link da Receita Federal e envie as informações solicitadas. A declaração é feita exclusivamente por meio do portal do Simples Nacional e o processo é todo online. Ou seja, o declarante não precisa baixar nenhum aplicativo nem preencher uma documentação física. Basta ele simplesmente entrar no portal do Simples e entregar a das NCMEI, para que a princípio esteja regular com essa obrigação acessória, que é bastante importante aí para o nosso MEI, que é a entrega de uma declaração anual. Assim como a pessoa física entrega uma declaração anual, o MEI também entrega a sua declaração anual. Como eu abro e formalizo o MEI? O meu MEI, né? Quer dizer, se eu quiser abrir o MEI, como é que eu faço essa formalização? O registro como MEI é um processo simples, pouco burocrático e feito totalmente online. Antes de se cadastrar como microempreendedor individual, é importante conhecer critérios, leis, atividades permitidas, enfim, ter todas as informações em mãos para se tornar um microempreendedor, tá bom? Então você entra aqui e já se formaliza, como ele está verificando aqui para nós, tá certo? Bom, quais são os direitos e os deveres do nosso MEI? Então ele fala assim, assim como tem direitos, o MEI também tem obrigações e responsabilidades, que são pagar o seu documento de arrecadação em dia, todo mês, entregar todo ano a sua das NCMEI, que é a sua declaração de faturamento, manter o controle mensal do seu faturamento em dia, para ver se ele não estourou, emitir notas fiscais quando emitir para pessoas jurídicas, guardar as notas fiscais que ele a princípio tiver de compra e de venda, para saber o real faturamento dele, realizar os recolhimentos obrigatórios se tiver um funcionário. O pagamento do DAS pode ser feito online por débito automático ou em rede bancária, casas lotéricas até o dia 20 de cada mês. Então, o pagamento até o dia 20. Todo ano esse MEI deve declarar o valor do faturamento do ano anterior por meio da das NCMEI, ou a sua declaração anual simplificada. Ela pode ser preenchida pelo próprio MEI até o último dia de maio de cada ano no portal do empreendedor. E aí você tem aqui todos os links, olha lá, para você preencher a declaração, para você colocar em débito automático o pagamento, para você pagar online, para você gerar um boleto. E eu acho legal também, assim, se você quiser mais informações, clica aqui, onde a princípio começa a ver aqui as dicas do Sebrae. Como é que você prepara o relatório mensal? É recomendado que todo mês o MEI preencha o relatório mensal das receitas que obteve no mês anterior, de uma forma até manual. Então, ele pode ter um caderno para fazer esse relatório. Preenchido o relatório, ele também deve anexar e guardar as notas fiscais de compras de produtos e de serviços do mês e as notas fiscais que ele vier a emitir. Isso garante que ele tenha seus dados de faturamento organizados para preencher a sua declaração anual.
Então, nós temos até um modelo de relatório mensal a ser, a princípio, aproveitado, para que o próprio MEI ele possa fazer o relatório de tudo aquilo que ele comprou no mês e o preço que ele vendeu referente àquele determinado produto ou aqueles produtos. Declaração de imposto de renda da pessoa física, que é um outro tipo de declaração. Então, o MEI exerce dois papéis. Ele é um empresário, e ele é considerado como empresário uma pessoa jurídica, ele vai ter um CNPJ, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e ele é um cidadão, então ele também é uma pessoa física e tem o seu CPF. Por isso, dependendo do volume do seu rendimento, do lucro do seu negócio, ele também terá que apresentar a sua declaração de imposto de renda da pessoa física. Quer dizer, o fato de ser MEI não o obriga a apresentar a declaração de imposto de renda da pessoa física, mas o fato de, a princípio, auferir renda acima do valor estabelecido pela Receita Federal do Brasil para cada ano, pode trazer a obrigatoriedade de ele, a princípio, ter que preencher a declaração de imposto de renda da pessoa física. Bom, regularização de funcionários. Como a gente sabe, o MEI pode ter um empregado, ganhando até um salário mínimo ou o piso salarial da profissão, com todos os demais direitos trabalhistas. Para regularizar o empregado do MEI e também se proteger de alguma reclamação trabalhista, clique aqui. Então é interessante que o MEI pode ter aí um empregado, né? Como ele diz aqui para nós. Tá certo? Cancelamento do MEI. Então, o encerramento formal. A baixa automática poderá acontecer em caso de inatividade por 12 meses. Então, se você não mexer na sua inscrição de MEI, no seu CNPJ de MEI, pode ser que você receba uma baixa automática, ou seja, o próprio computador vai lá e exclui você do cadastro. No entanto, os débitos em abertos referentes ao período de atividade não poderão ser cancelados. Então, se você tiver lá R$ 56,00 sendo devidos mensalmente, mesmo que você tenha a baixa automática, os débitos anteriores não serão cancelados. É importante que o MEI efetue a baixa para não gerar dívidas ou aumentar dívidas já existentes. Para mais informações e para inclusive efetuar sua baixa, clique aqui. Então, são várias as informações aqui bastante úteis, né? Que a gente tem a respeito do MEI. E aqui tem um início mesmo que a gente vai ver aqui, ó, o que significa o MEI. O MEI significa que você tem uma inscrição como microempreendedor individual, ou seja, um profissional autônomo. Quando você se cadastra como você passa a ter o seu próprio CNPJ, ou seja, tem facilidade com a abertura de uma conta bancária, no pedido de empréstimos, na emissão de notas fiscais, além de ter obrigações e direitos de uma pessoa jurídica. Então, confira abaixo tudo o que você precisa para se tornar um MEI. Como ser um MEI? Para ser registrado como microempreendedor individual, a área de atuação do profissional precisa estar na lista oficial da categoria, já que o MEI foi criado com o objetivo de regularizar a situação de profissionais informais. Para ser MEI é necessário, por exemplo, faturar até R$ 81.000 por ano ou R$ 6.750 por mês. Não ter participação em outra empresa como sócio titular. Ter no máximo um empregado contratado que receba o salário mínimo ou piso da categoria. Quanto custa para ser um MEI? O microempreendedor individual terá como despesas apenas o pagamento mensal do Simples Nacional. Se ele for um comércio ou indústria, em 2021, R$ 56,00. Se for prestação de serviço, R$ 60,00. Se for comércio e serviço juntos, R$ 61,00. Estamos gravando isso agora, mas se houver alguma mudança, no próprio site do Sebrae você vai reconhecer a mudança. Cálculo. O cálculo corresponde então a 5% do limite mensal do salário mínimo e mais R$1 a título de ICMS, caso seja contribuinte do imposto ICMS, ou R$ 5,00 a título de ISS, caso ele seja um contribuinte desse imposto, um prestador de serviços. O pagamento pode ser feito por meio de um débito automático online ou emissão do documento de arrecadação do Simples Nacional, DAS. Meios e benefícios. Agora você já sabe sobre os valores e despesas que é preciso para ser um MEI. Vamos então aos benefícios e direitos de ser um MEI. Você tem direito ao auxílio maternidade, direito ao afastamento remunerado por problemas de saúde, direito à aposentadoria. Sendo MEI, você é enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos tributos federais, imposto de renda, PIS, COFINS, IPI, contribuição social sobre o lucro líquido. Com o CNPJ, você pode abrir a conta em banco e tem acesso a crédito com juros mais baratos. Pode ter endereço fixo para facilitar a conquista de novos clientes.
com a conta, com a cobertura da Previdência Social para você e sua família. Então você conta com cobertura da Previdência Social para você e a família. Conta também com apoio técnico do SEBRAE para aprender a negociar e obter preços e condições nas compras de mercadorias para revenda, obter o melhor prazo junto aos atacadistas e a melhor margem de lucro. Gente, a gente leu aqui para você todo o conteúdo, porque muitas vezes a gente não tem acesso ou não tem essa informação, né, para ter todo esse conteúdo a respeito do nosso MEI, mas veja que aqui nessa barrinha aqui você tem todas as informações necessárias e você clicando aqui em Como Abrir e Formalizar, você já tem lá, ó, formalize-se, quer dizer, você já abre para se formalizar, clique aqui. Você já abre, né, uma nova janela e aí você tem que se cadastrar. Ele fala assim, ó, formalize-se. Como é que a gente vai se formalizar? Então ele já diz aqui, ó, você tem que se cadastrar no portal.gov.br através do seu número de CPF. A partir do momento que você avança aqui, né, primeiro você pode deve criar a sua conta no site gov.br, mas ele já está te indicando aqui. Você coloca o seu CPF aqui e aí você começa a fazer a sua inscrição no próprio MEI. Então, na idade, você precisa de um prévio cadastro no gov.br. E ele informa isso aqui para nós, né? Então, aqui, ó, são informações interessantes. Quer ser um MEI? Nós vimos no portal do SEBRAE. Olha só, o que você precisa saber antes de se tornar um MEI? Antes de começar, veja a seguir os documentos e informações que você precisa. Ó, estou no gov.br. Quais são os documentos e informações que você precisa ter em mãos e passo a passo do processo de inscrição? Então veja lá. Documentos e informações. Você deve ter um cadastro no portal de serviços do governo federal, que é a plataforma gov.br. Então você primeiro se cadastra nessa plataforma. Lá você vai, a princípio, dar alguns dados pessoais. Seu RG, seu título de eleitor ou declaração de imposto de renda, dados de contato e endereço residencial. Você vai também dar dados do seu negócio. O que você quer fazer? Qual o tipo de atividade econômica realizada, forma de atuação e local onde o negócio é realizado. Depois você vai fazer o quê? Você vai fazer um passo a passo a sua inscrição do MEI. Você vai clicar no botão Formalize-se, como a gente viu anteriormente. Você vai ser direcionado para a plataforma gov.br. Aqui você já tem um cadastro, então você informa o seu CPF e a sua senha que você cadastrou. Se você ainda não possuir o cadastro, então você clica em Fazer Cadastro e após o término do cadastro, acesse novamente o portal do empreendedor e clique em Formalize-se. Autorize o uso dos seus dados pessoais pelo portal do empreendedor, área de usuário da rede SIM. Caso solicitado, informe o número do recibo da sua declaração de imposto de renda ou título de eleitor. E no caso de ser um estrangeiro que não se enquadra nos critérios definidos na linha A, você não tem nem recibo de declaração de imposto de renda, nem título de eleitor, você deve indicar qual o país de sua nacionalidade, conforme cadastro no seu CPF. Importante, inclusive, verificar se os dados do seu CPF estão atualizados junto à Receita Federal. E dados de identificação civil do estrangeiro, conforme cadastro na Polícia Federal. Serão aceitos os seguintes documentos emitidos pela Polícia Federal: a Carteira Nacional de Registro Migratório, o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório e o Protocolo de Solicitação de Refúgio. Observação: por questões de segurança, o sistema bloqueará o cadastro por 24 horas a partir de uma terceira tentativa de validação. Confira os dados carregados pelo sistema e preencha as informações solicitadas. Preencha então as declarações solicitadas e conclua a inscrição. Ocupações permitidas. Se você quiser saber o que o MEI pode fazer, você vai ter que abrir aqui, ó. Seu negócio está na lista de ocupações que o MEI pode realizar. Clique para verificar o que o MEI pode fazer. Então, todas as ocupações permitidas estão por ordem alfabética, né? Nessa listagem que está em resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional. Então, na letra A, por exemplo, começa aqui com abatedor de aves com comercialização do produto independente. Na letra B, começa com baleiro independente. Na letra C, começa com cabeleireiro independente. Tudo bem? Então, nós temos aqui, né, todas aqui
letras, né, com a princípio o início de várias profissões. Você vê que vai até a letra V, né? Então veja lá, padeiro, pintor. Então essas são as ocupações que poderão ser MEI aqui no estado, né? Inclusive comerciante de aparelhos telefônicos independentes. Então verifique se recebe. Você já consultou essa prefeitura do seu município para saber se a sua atividade pode ser exercida no local escolhido? Então é interessante que você pode ter que ter um alvará de funcionamento, e aí o município tem lá uma informação se naquele local que você tem residência, de repente, pode a princípio funcionar um estabelecimento prestador de serviços. Outras regras: verifique se recebe algum benefício previdenciário, tipo salário maternidade, auxílio doença, auxílio idoso, aposentadoria por invalidez ou benefício de prestação continuada da assistência social. A formalização de um MEI pode levar ao cancelamento deste benefício. Então tem que avaliar a pessoa se vai poder abrir um MEI e perder o benefício que de repente ela já está recebendo junto à esfera federal. Se for servidor público, veja se a sua legislação permite você ser MEI. A legislação federal não permite você estar na ativa. Se você for titular sócio administrador de outra empresa, não poderá ser MEI. Aí, se você a princípio quiser se formalizar, já clica aqui e já vai para a formalização. Tudo bem? Então, na verdade, quando você clica aqui, ó, o que você precisa saber antes de se tornar um MEI, inclusive, a grande dica aqui é olhar se aquela determinada atividade ela é permitida, que também está aqui, ó, diretamente em ocupações permitidas, e é fácil de você acessar, tá bom? Seus direitos e obrigações estão aqui, né? Soluções para você começar bem, dá uma olhadinha sempre, né? Ó, palestras e oficinas que te ensinam, por exemplo, a aumentar o lucro e reduzir prejuízos, aprender a empreender, iniciando um pequeno e um grande negócio, curso de MEI. Então, na verdade, eu creio que o site do Sebrae tem muito mais informações do que efetivamente somente uma coisa assim, sem te dar um acesso a informações, né? Você vai abrir um estabelecimento na sua casa, então tem aqui uma dica de segurança, né? Você pode até ser fiscalizado dentro da sua casa, e aí o ideal é que você tenha uma instalação de um extintor de incêndio de pó ABC em local de fácil acesso. Então ele dá a dica aqui, né, para o MEI de ter aí essa situação quanto ao Corpo de Bombeiros. Se você vai trabalhar com alimentação, ó, vigilância sanitária. Então quem faz manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, né, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo. Então, cantina, buffet, confeitaria, lanchonete, padaria, pastelaria, restaurante, rotisseria e outros, né, os congêneres. É importante que você conheça e aplique as boas práticas para o serviço de alimentação. Então, aqui tem uma cartilha de quais são as boas práticas. E é também para atividade de cosméticos e é também para atividade de saneantes. Então, aí é importante, né, você conhecer tudo aquilo que a princípio está vinculado à atividade que você quer abrir no MEI. Tá certo? Bom, eu acho que a gente conseguiu expressar aqui as coisas mais interessantes para você abrir o MEI. Na verdade, uma vez que você tem essas informações, aí você já vai partir para a abertura propriamente dita. Então, eu creio que de alguma forma nós estamos ajudando você a tomar uma melhor decisão a respeito se é interessante para você abrir o MEI, regularizar a tua situação aí quanto à venda de produtos, no caso de celulares, através de uma inscrição de uma forma bem mais em conta, que é um valor de R$ 56,00 mensais e uma declaração anual que você vai fazer como se fosse uma declaração de imposto de renda pessoa física, mas não substitui a declaração de imposto de renda pessoa física. Tudo bem? Com isso encerramos aí. Fiquem com Deus e até a próxima.